O que para quem está começando agora, aqui, os nossos alunos da Jus Expert, Ricardo, o que eles devem entender sobre perícia digital? Bom, vamos lá. É uma pergunta bem pertinente e ela cabe exatamente nesse momento do entendimento. Quando a gente fala em perícia, professor, vamos dar um passo antes, né? Retroagindo um momento. A perícia ela é uma situação, vamos pensar assim, em que eu preciso não produzir a prova. Tá? Eu não gosto desse termo porque a gente não produz, o perito não produz. Não é como um padeiro que pega farinha, água, fermento e produz um pão. Nós evidenciamos um fato. A gente pega uma materialidade que existe e tenta apresentar qual é a dinâmica dela e a autoria. Então, os três principais ingredientes, né, vamos pensar assim, existe um fato, e esse fato gera uma dúvida. Essa dúvida, professor, pode partir de um juiz, pode partir das partes. Lembra, quem é a parte lá no processo? Autor e réu, reclamante e reclamado na trabalhista, demandante e demandado, requerente e requerido na civil, o que seja. Então, existe uma dúvida, professor, e essa dúvida, ela precisa dos 9 tipos de prova que elencam o CPC. A prova pericial é uma prova particular e ela vai trazer luz a esta dúvida. Eu gosto muito de trabalhar, professor, quando existe esse item. Olha, portanto, então tá lá, na audiência de instrução, por exemplo, né? Então, portanto, dadas as alegações do autor, ou dadas as alegações da reclamada, ou do reclamante, etc., determina a perícia aí o juiz delimita o objeto que ele quer periciar. Vamos trazer agora, completando a resposta do direito digital. Vou dar um exemplo muito simples, professor. Portanto, determina a perícia no e-mail X para verificar se o conteúdo era da autoria da Maria e com os seguintes ingredientes. Tem conteúdo ofensivo, tem conteúdo com conotação racial, etc. Então, quando o juiz tem essa dúvida e o objeto desta dúvida está num artefato tecnológico, tá? Vamos pensar um artefato tecnológico. Internet, por aí dizer, um celular, uma conversa no celular, WhatsApp, Telegram, numa rede social, um comentário que você fez numa página e eu preciso, uma foto que você tem e eu quero evidenciar. Então, quer dizer, quando todo esse arcabouço, ele está alicerçado por alguma coisa que o juiz entende como um recurso tecnológico, aí nós entramos com a questão da perícia digital. Só para completar, professor, uma ideia, por exemplo, então às vezes você tem que fazer uma execução, tá? E aí eu estou ocultando patrimônio. Só que eu coloco um monte de fotos minha no Facebook, passando férias em Angra, indo para Campos do Jordão, andando com um carro novo. Então, quer dizer, isso eu consigo trazer como uma prova, né, como uma verdade presumida de um fato no direito civil, por exemplo, e dizer, olha, peraí, se você está sem dinheiro, como é que você vai passar férias? Alguém me paga. Então, aí já vai para o juiz decidir. Então, resumidamente, professor, a perícia em si, ela quer apresentar algo, tecnicamente falando, ou ligar o nexo de uma autoria com uma materialidade. E a perícia digital, ela é uma perícia onde o bojo ou o escopo do que eu vou colocar, ela tem um viés computacional. A gente costuma chamar de digital ou informatizado, ou informático, ou computacional. Posso colocar como sinônimos essas palavras? Digital e informatizado? Qual que é o mais adequado hoje para a gente escrever? Olha, eu vejo que eu gosto muito da perícia ou da computação forense, mas eu vejo muito que a ideia dos juízes ou dos próprios diretores, ou quando eu sou nomeado, né, os diretores das varas, eles falam, você faz perícia em informática? Né, ou perícia de informática, né? Eles não vão falar computacional, ou forense computacional, ou forense digital também não é comum, apesar de ser mais interessante. E eu acredito que o nome informática, né, até por uma questão cultural nossa, ele é um pouquinho melhor, né, professor?
Uhum. Até é muito mais próximo às pessoas, né? Porque a gente sempre pensa, por exemplo, eu sou leigo no assunto, né, Ricardo? Naquilo que você diz. Para mim, digital e informática seriam coisas distintas, mas podemos falar que é a mesma coisa, que é sempre o quê? Para poder cientificar ou qualificar aquilo que realmente foi escrito no WhatsApp, no Facebook, etc, etc.